Mais uma noite de terror se abateu sobre Moscou, deixando um rastro de sangue e desespero. Dezenas de civis foram mortos ou feridos em um ataque covarde que expôs, mais uma vez, a crueldade da guerra iniciada pelo Kremlin. Os drones ucranianos chegaram mais perto do que nunca de Putin, rompendo a falsa sensação de segurança que o ditador tenta vender ao mundo. A paciência internacional se esgotou, o que antes era uma cortina de ferro agora se transforma em um cerco sem volta. Os alvos estratégicos russos não escaparam da fúria da resistência. Bases militares, depósitos de petróleo e centros de comando foram atingidos com precisão cirúrgica, não apenas por drones, mas por uma combinação letal de mísseis e tecnologia ocidental. Enquanto isso, a censura e a repressão dentro da Rússia não conseguem mais conter a revolta que ferve nas ruas. Manifestantes invadem prédios governamentais, funcionários fogem em pânico, e até mesmo a elite política parece perder o controle. A pergunta que não quer calar: até quando o regime conseguirá sustentar essa farsa? Na região de Donetsk, um ataque aéreo russo ceifou 23 vidas inocentes, incluindo idosos que aguardavam o pagamento de suas pensões. O presidente Zelensky não hesitou em chamar o ato de bárbaro, enquanto o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia clamou por ação imediata da comunidade internacional. O ministro da Defesa britânico reforçou: apenas uma resposta coletiva e firme pode pôr fim ao terror imposto por Moscou. Enquanto isso, em Sochi, a madrugada foi marcada por sirenes e drones ucranianos sobrevoando a cidade, e segundo fontes, Putin pode ter estado no epicentro da ameaça. Seu avião presidencial, usado em viagens recentes, permanecia no aeroporto local, e a residência oficial onde costumava se refugiar agora está parcialmente destruída. Será que o ditador sentiu, nem que por um instante, o mesmo medo que impõe aos ucranianos todas as noites? Os ataques não param. Em Belgorod, um depósito de petróleo foi incendiado por drones, com imagens de satélite da NASA confirmando os focos de fogo. O governador local tentou minimizar o estrago, mas as chamas e a evacuação de moradores contaram outra história. E não foi só isso. Uma estação de bombeamento de petróleo na região de Vladimir, vital para o abastecimento de Moscou, foi atingida, causando interrupções no fornecimento de combustível. Especialistas alertam: cada golpe na infraestrutura energética russa é um aviso claro de que a guerra está longe de acabar. Em Donetsk, um ataque combinado de mísseis e drones destruiu um antigo complexo industrial usado pelas forças russas como quartel-general. Fontes indicam que o local abrigava não apenas tropas, mas possivelmente o próprio comando das operações invasoras. As consequências ainda são avaliadas, mas uma coisa é certa: a Ucrânia não dará trégua ao inimigo. Enquanto isso, em outro canto do mundo, a revolta contra a opressão ganha força. Uma onda de protestos contra a censura e a corrupção varreu o país, forçando o primeiro-ministro a renunciar e revogar o bloqueio às redes sociais. Mas o povo não se contentou. Manifestantes incendiaram a residência do ex-premier, invadiram o parlamento e obrigaram ministros a fugir de helicóptero. Esta é a nossa nação, a nação da geração Z, gritavam nas ruas. Não precisamos de velhos políticos corruptos, precisamos de líderes que representem o futuro. As autoridades responderam com violência, deixando 19 mortos e mais de 150 feridos, mas a chama da resistência só cresceu. Na Europa, a tensão com a Belarus e a Rússia atinge novos patamares. A Polônia anunciou o fechamento de sua fronteira com o país vizinho, citando exercícios militares conjuntos entre Minsk e Moscou como uma ameaça direta. Não toleraremos provocações, declarou o primeiro-ministro Donald Tusk, enquanto a OTAN se prepara para manobras defensivas. A mensagem é clara: qualquer movimento agressivo terá resposta imediata. E a pressão econômica sobre a Rússia não dá sinais de arrefecer. Representantes da União Europeia e dos Estados Unidos se reuniram para discutir novas sanções, visando estrangular ainda mais a máquina de guerra de Putin. As divergências entre os aliados existem, mas uma coisa é unânime: o regime não pode sair impune. A guerra não é apenas nas trincheiras. É nas ruas, nas redes, nas decisões políticas e nas sanções que apertam o cerco. Cada ataque ucraniano, cada protesto, cada medida internacional é um passo rumo à justiça. O mundo não pode e não vai fechar os olhos para essa barbárie. A hora de agir é agora. Os países do G7 já derrubaram o teto de preços do petróleo russo para $40 por barril, mas os Estados Unidos ainda não seguiram o mesmo caminho. Enquanto isso, a Índia, em uma manobra ousada, aumentou suas compras de petróleo russo em impressionante 50%. Nos bastidores, o secretário de Energia dos Estados Unidos, Chris Wright, deixou claro em entrevista ao Financial Times
Se a Europa traçar uma linha firme e declarar que não comprará mais gás ou petróleo russo, os Estados Unidos não hesitarão em intensificar sua pressão. Washington já oferece uma alternativa: gás natural liquefeito, combustíveis e outros recursos energéticos made in USA. Enquanto isso, a União Europeia acelera os preparativos para o 19º pacote de sanções contra Moscou. Fontes não oficiais indicam que ele pode ser anunciado já nesta sexta-feira, apertando ainda mais o nó que estrangula a economia russa. Cada medida é um golpe calculado, uma resposta à altura da agressão que não pode ficar sem consequências. Do outro lado do conflito, Israel responde com mão de ferro ao último atentado terrorista. O exército israelense ordenou a evacuação imediata de civis no centro da faixa de Gaza, após anunciar o controle de 40% da cidade e a intenção de dominá-la por completo. Avisamos, saiam agora, declarou o ministro da Defesa, Yoav Gallant, em um apelo dramático aos moradores. Vocês foram alertados. Não há mais tempo. As palavras não foram em vão. Horas depois, 2 terroristas abriram fogo contra um ônibus e uma parada de transporte em Jerusalém, deixando 6 mortos e 12 feridos. Os atiradores foram neutralizados no local, mas o grupo Hamas, embora não tenha reivindicado o ataque, o chamou de operação heroica. A violência não dá trégua e a justiça não pode esperar. Cada ação, cada sanção, cada resposta firme é um passo em direção a um mundo onde a impunidade não tem lugar. O momento de agir é agora, antes que seja tarde demais. E enquanto a batalha se desenrola, uma coisa é certa: o mundo não vai se calar. Não vai recuar, não vai esquecer.